Hoje a gente vai falar sobre o dia 9 de setembro, que é o dia da retomada, uma festividade que tem esse nome aí para a comunidade de Chocó. Lembrando que essa atividade aqui, ela é um complemento de uma atividade, uma das primeiras que eu fiz aí nesse ano de 2021 lá para vocês. Deve ser a terceira ou a quarta atividade, né? Mas essa de hoje é especial, né? Para falar desse dia especial, que é o dia da retomada. Eu acho que é a festividade mais importante, né? Da comunidade, a comunidade de Chocó. Bom, o dia 9 de setembro de 1979 foi o dia da reconquista do território. Depois de anos e anos sofrendo nas mãos dos fazendeiros, né, daquela região de Porto da Folha, o povo Chocó consegue, né, a reconquista de seu território. Os indígenas, os Chocó já estavam ali naquela região há muito tempo, né? Já existe relatos sobre a presença deles naquela região desde a época lá da guerra contra os holandeses. No século XIX, lá em 1860, 1859, o Dom Pedro II, o imperador, ele passou pela região, né? E doou uma légua de terras para os indígenas que já estavam ali naquela região. Então eles tinham um documento, né, para provar que a terra era deles. Mesmo assim, essa terra foi sendo vendida, né, para famílias de fazendeiros ali na região. Então perderam o território totalmente e tiveram que reconquistar, né? Através de disputa jurídica, né? Bom, nesse texto aqui eu também falo sobre o regime de exploração, né? A violência física, moral e psicológica que a comunidade enfrentava, né? Enquanto seu território estava nas mãos dessas famílias de fazendeiros. Então eles passavam por todo tipo de coisa, né? Viviam quase como escravos, né? Meio a assassinatos, castigos, humilhações. Tinham que esconder, né, a sua identidade indígena. Então, através de muita batalha, de muita luta, de muita violência também, né, que eles sofreram, mas eles conseguiram, né, retomar seus territórios. Nesse texto aqui, eu trago um relato dos indígenas, né, sobre esse dia, né, tão importante. Então queria ler com vocês para que eles mostrassem um pouquinho da identidade indígena, o que eles acham sobre esse dia tão importante. Então vamos lá. Vejam que o relato aqui ele está bem assim, da forma que eles falam mesmo, né? Não teve assim nenhum corte, nenhuma mudança. Esses relatos eu peguei num texto chamado Nova Cartilha Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Povo Chocó.
Então eu vou começar aqui com o primeiro. É de uma liderança indígena chamado Naná, seu Naná. Percebam que eu estou colocando o relato 1, 2, por aí vai, né? Então vamos lá. Aqui o fazendeiro Jorge Pacheco passou a máquina e destruiu tudo. Quando ele se apossou daqui, ele foi quem acabou com o cemitério. Derrubou tudo aqui com as máquinas. Aí ficou o cruzeirinho ainda aqui, e o pessoal levantou. Mas aqui era cheio de pedra com perna, os bracinhos de promessa que o pessoal pagava. Uma pessoa quebrava uma perna, aí eles faziam a promessa que davam uma perna se ele ficasse bom. Aí mandava fazer uma moldurazinha de uma perna e jogavam tudo aqui. Nesse relato aí, a gente percebe a destruição da cultura indígena, né? Poxa, o fazendeiro passou uma máquina por cima do cemitério. Quer dizer, eles perderam. Você perde suas memórias com isso. Destruiu o cemitério tão sagrado, onde você tem ali seus parentes, seus antepassados, e ele foi lá e destruiu o cemitério. Pelo relato dele, nesse cemitério as pessoas também faziam, colocavam promessas, né? Então, o pessoal quebrava uma perna, um braço, então colocava lá, se melhorasse, colocava lá uma moldura, né, dessa perna, pela promessa que tinha feito. Então, tudo isso aí foi destruído. No relato 2 de seu Nenel, né, todos esses aqui são indígenas Chocó. Me lembro muito que eu, menino, na época ainda estava no poder dos coronéis trabalhando para eles. A gente tinha que vigiar canteiro. O arroz começando a miar, tinha que fazer primeiro o canteiro para poder plantar na lagoa. A gente fazia e nossos pais eram obrigados a mandar a gente vigiar os canteiros. Era como uma penitência, vigiando o dia todinho para o passarinho não arrancar a lavoura. A gente era como escravizado e mal tinha o que comer. No relato de São Nenel eu percebo as más condições de vida, né? Eles não tinham o que comer. Os fazendeiros não deixavam que eles produzissem seu próprio alimento. Inclusive, eles não podiam nem fazer horta. Tudo tinha que vir do rio. Se eles não conseguissem, né, toda a alimentação restante vinha dos coronéis, que é claro que não davam alimentação suficiente para o povo. Né? Mesmo que a terra fosse deles, eles depois pegaram essas terras, né, os fazendeiros, e fizeram os índios serem seus trabalhadores, né? Então eles eram trabalhadores das próprias terras, né? Também percebo aí o trabalho infantil, né? Os meninos que tinham que trabalhar. No caso aqui, acho que os meninos eles tinham que vigiar canteiro. Aquela região ali antigamente tinha produção de arroz. E pelo que eu estou entendendo, antes de começar a plantar, né? Você tinha que fazer um local canteiro, né? Você tinha que ficar vigiando esse local aí. Quem fazia esse trabalho eram os meninos, né? Crianças. A minha infância, outro relato, viu? Relato 3 do pajé Raimundo. A minha infância foi trabalhando mais para o branco do que mesmo para a gente. Sabe por quê? Porque eles diziam que essa terra era deles. Eles diziam: olhe, eu não quero história de índio aqui. Eu quero é trabalhador rural.
Mas no fundo, tinha o documento dado por Pedro II. Na época, ele permaneceu aqui ainda uma noite e chamou uns parentes nossos que estavam lá na Caiçara e deu as terras da gente para a gente mesmo. Então, aqui no relato do pajé Raimundo, fala que na infância ele sempre trabalhou mais para o pessoal da fazenda. E eu acho interessante quando ele disse: olha, eu não quero história de índio aqui, eu quero é trabalhador, né? Esses fazendeiros faziam de tudo para apagar a história e a cultura indígena. Quem dissesse que era índio, eles tinham até que esconder que eram povos indígenas, né? Muitas vezes para garantir a sobrevivência. Com certeza, os coronéis faziam todo tipo de violência com quem dissesse que era índio, né? Com quem reivindicasse suas terras. O Pajé Raimundo também fala aqui da viagem feita por Dom Pedro II, que passou naquela região, né, de barco ali pelo São Francisco, e permaneceu uma noite e reconheceu, né, que aquelas terras eram dos povos indígenas, eram dos Chocó. Foi nessa época que ele fez a doação, né, das terras. Relato 4 do Pajé Raimundo também. Aqui é a Ilha de São Pedro, terra de missões. Mas aqui a história do povo Chocó começou em luta, quando em 78 e 79 nós já estava aqui numa luta de pé de guerra para fazer a retomada das nossas terras. Isso levou um bom tempo com a ajuda das comunidades, que achava que a gente estava fazendo um trabalho positivo, um trabalho com razão de fazer. Então é muito interessante na história do povo Chocó, né, a luta deles pela terra, né? A força que eles tiveram, a coragem que eles tiveram para vencer essa grande batalha aí. E eles tiveram ajuda, né, também de comunidades vizinhas, comunidades indígenas, tiveram ajuda também de religiosos, né? Tiveram ajuda de estudantes e universitários, né? Uma parte da imprensa na época também fazia uma boa campanha para eles, falava muito bem do trabalho deles. Então, acho que é isso aqui que o Pajé Raimundo fala. Na verdade, em 78 e 79, relato 5. Na verdade, em 78 e 79 foi quando, na época, Frei Enoque era frade da paróquia de Poço Redondo e ficou aqui com a gente, arriscado a morrer ou a viver como está vivendo agora. Outra coisa que aconteceu foi que, na época também, Dom José Brandão de Castro, bispo de Propriá, ficou muitas noites e muitos dias com a gente. Isso também arriscando a morrer ou a viver. Mas, graças a Deus, não houve derrame de sangue. Então, outro relato aqui do Pajé Raimundo. Aqui ele fala desse apoio, né, dado pelos religiosos. O Frei Enoque e o bispo Dom José Brandão de Castro. Então, o relato mostra que eles até enfrentando os coronéis, né, até dormiam, né, conviviam com essas pessoas aí alguns dias. E eu tenho certeza que, como eles eram religiosos ali, naquela região, a violência dos coronéis, dos fazendeiros, diminuía um pouco, né? Porque eles não queriam matar os religiosos. Mesmo assim, era também arriscado, né? Eles podiam morrer, né? Os indígenas fazendo pressão para retomar as terras, os fazendeiros podiam reagir com violência e acabar matando até os próprios religiosos. Relato 6.
Esse é um relato bem bonito do cacique Bá, é o cacique Chocó. Até nesse período, a nossa língua foi embora, porque nossos antepassados foram obrigados a falar o português. Porque eles incentivavam, dizendo que a palavra portuguesa é uma palavra bonita, palavra certa, e a palavra indígena não tinha sentido. Mas isso era para os índios não provar que era índio, para eles serem donos cada vez mais, que a gente fugisse da nossa origem, da nossa cultura. Era vantagem para eles. É por isso que muitos índios atravessavam para cá. E essa meia dúzia que atravessavam para cá foi brotando a semente. Foi mesmo que ser uma semente que foi plantada. E depois nasceu e começou a dar seus frutos. Então ele fala dessa perda da cultura, né? Como é que eles perdiam? Através da língua também, né? Muitos alunos perguntam, ei professor, lá na comunidade de Chocó eles falam português? Eles falam português. Eles perderam suas línguas, né? E perderam assim, né? Foram obrigados, né? Todo mundo que ia lá, os portugueses que iam lá, os fazendeiros, obrigavam os índios a falar outra língua, incentivavam também, dizendo que a cultura indígena não tinha sentido, a língua indígena não devia ser adotada, o certo era o português. Né? E faziam isso para que o índio perdesse sua cultura, esquecesse sua história. Né? Assim seria muito mais vantajoso para os portugueses, né? Para os fazendeiros. Ia ser vantajoso para tomar as terras, né? Explorar ainda mais o trabalho daqueles indígenas. E outro detalhe bonito dessa fala aqui é quando ele trata dessa questão da semente, né? Porque eles foram retirados daquelas terras, né? De muitos locais foram expulsos, viviam ali como apenas trabalhadores, né? Rurais por muito tempo, mas é como se eles tivessem plantado a semente, né? Deixaram a semente lá plantada. Quando eles voltaram, essa semente passa a brotar, né? Nasce e dali nascem os frutos, né? Então, eles retomam a cultura deles. Eles passam a viver naquele local e resgatar, retomar o território e resgatar sua cultura, né? Então, esse relato do cacique Bá é muito legal. Aqui no 7, outro, outro depoimento do cacique Bá. A gente vivia na Caiçara, que é do outro lado de lá. Lá é onde todo o nosso oricuri, que é o ritual sagrado. Lá está o cemitério dos caboclos. Lá foi onde nossos pais nasceram, nossos avós nasceram, nossos antepassados viveram, se criaram e nasceram lá. A gente foi obrigado a passar para cá, para a ilha de São Pedro, porque era pisado, humilhado, massacrado. A gente vivia de cabresto mesmo. Mesmo como animal, você tem que fazer isso. Então, nesse relato aqui, nesse depoimento, o cacique Bá trata da violência, né? Que os fazendeiros faziam com os índios. Tratavam eles como quase escravos, né? Tiraram eles das suas terras mais sagradas, né? Onde eles realizavam seus rituais. Que no caso aqui a Caiçara é uma parte do território deles. Então tiraram eles de lá e eles tiveram que ficar morando, vivendo num local chamado Ilha de São Pedro, né?
E eu acho que para eles, com certeza, foi muito duro, né? Porque ali foi onde os seus antepassados estavam no passado. Ali é onde tinham os cemitérios, onde eles faziam seus rituais, né? E sair daquela região, daquela forma, com aquela violência, aquilo era humilhante, né? Humilhante. Então, pessoal, eu trouxe esses relatos aqui. É uma oportunidade que eu tinha de trazer esses relatos e uma oportunidade da gente falar sobre essa festa da retomada. Ela acontece todo dia 9. Esse ano ela não foi aberta, né, para o público por causa da pandemia. No finalzinho aqui vocês vão encontrar um pequeno exercício. Eu não vou ler aqui com vocês porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo, ok? Então, pessoal, até mais. Façam atividade. Tô esperando, ok? Até mais.